Fala galera, tudo bom? Aqui é Rafael Benites para mais um Agitaí Podcast. Hoje com o quadro Agitaí Empreendedor. Hoje eu vou conversar com ela, arquiteta, meio que pintora e o que mais? Vamos descobrir. Fica por aí e ela vai contar tudinho para nós. Fã, bom dia. Bom dia. Para quem está vendo esse episódio vai saber que é bom dia, que hoje eu dei bom dia. Uhum. Normalmente eu não dou. Antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite e receber eu aqui no seu escritório. Você não. Quando eu não erro o agradecimento, eu erro onde eu estou. O convite de quem foi. Não, tudo ótimo. Eu que agradeço, Rafa, a oportunidade de estar aqui. Como eu falei para você mais cedo, esse é meu primeiro podcast, acredita? Eu ia falar que é o meu primeiro também, mas você ia ficar com medo. Mas é os primeiros. Ainda estou começando nessa área e estou gostando bastante. Então, bacana. Obrigado pelo prazer de ser seu primeiro aqui podcast. Vamos ver como bacana. Você vai se sair. Vamos nessa empreitada. Você já contou que está um pouquinho nervosa, que não é muito de estar. Está sempre na frente da câmera, mas nunca assim, né? É diferente. Normalmente a gente está na frente das fotos em outros ambientes. A galera tá acostumada a ver a gente lá no Depois, nos bares, Sim. A gente se tromba em quase todos. Sim. Vamos ver um outro lado da Pamela hoje. A Pam, eu acho que eu tenho muitos lados, assim como todo mundo, né? Mas na parte de arquitetura, a parte profissional, hoje eu me enquadro mais como empreendedora do que como arquiteta, né? Me conheço como arquiteta desde os meus primeiros passos, né? Por referência de família e tudo mais. Decidi ser arquiteta com 6 anos de idade, acredita? Não sabia nem o que era arquiteta. Eu sabia. É porque o meu pai era pedreiro. Entendeu? Já tava uma veia ali, já tava no ramo. Isso. E ele era pedreiro e às vezes ele me levava para obra e ele me mostrava aquela folha gigante e ele construindo. Aí eu falava, papai, eu quero ser pedreira quando eu crescer. Aí ele, não, filha, você tem que estudar. E aí foi. E desde então, nunca pensei, nunca nem me coloquei na situação de pensar em uma outra profissão para minha vida sem ser arquitetura. Já veio desde cedo. Desde cedo. Nisso, como eu sempre soube o que eu queria, eu sempre me especializei muito na parte de arquitetura. Com 16 anos, eu já tinha curso de AutoCAD. Nossa. Isso já catou os primórdios lá. Lá nos primórdios, 31, 16, enfim, muito tempo. Faço as contas. O entrevistador aqui chamando a entrevistada de velha. Não, perfeito, né? Perfeito. Não, mas assim, e aí com 16 anos eu fiz um curso de AutoCAD e comecei a trabalhar no escritório. E nesse escritório, que era em Boituva, né? Eu me deparei com outro ramo de arquitetura. Não só a arquitetura que a gente está habituado a ver no aspecto de arquitetura residencial, decoração, paisagismo, que é uma coisa mais comercial. É o mais normal, que todo mundo vê, né? Eu acho que é o primeiro pensamento de arquiteto é isso, né? É o primeiro contato, talvez. Isso, exatamente. Mas a arquitetura é um ramo muito amplo. Você pode ser desde restaurador até o que eu faço hoje, né? Que nós aqui no escritório, na Performance, o nosso escritório, eu me especializei ao longo da minha carreira em projetos técnicos, projeto de proteção e combate a incêndio, projetos de acessibilidade, e recentemente nós também passamos por uma transição no escritório altamente tecnológica, onde nós mudamos realmente a nossa maneira projetual de trabalhar, né? Implantando novas tecnologias, novos softwares, nos especializando, treinando o time, fazendo curso e tudo mais, para ir para uma tecnologia que a gente chama de BIM. Foi vendo alguns stories seus sobre que eu me interessei de chamar para o episódio. Acho que eu não tinha te contado isso. Não. Foi vendo, acompanhando. Hoje, mais do que nunca, eu fico mais acompanhando a stalker das pessoas que eu conheço. E um lado meu, né? Eu tô sempre nos eventos, as coisas, e a gente conhece muita gente. Né? A gente se conheceu assim nos eventos, fomos se aproximando em eventos, e a gente só conhece um lado, né? A galera lá só curtindo, balada, ou barzinho, restaurante, alguma coisa. A gente não vê o outro lado da pessoa. E eu acho muito bacana hoje poder estar conhecendo esses outros lados. Sim. Né? Das profissões, como que é a pessoa, por trás ali dos bastidores, ou ao contrário, né? Nos bastidores mesmo. Sim. Né? E foi vendo você postando alguns stories sobre o BIM, projetos BIM, nossa, que acha que isso? é isso?
que é o BIM, daí você falando que tá Ah, treinando e mudando a empresa, e voltando sim, ali nesse sentido. Nossa, sim. bacana, acho que eu quero conversar sobre. Né? Foi É assim que eu fui vendo para te interessante. chamar. E assim, as pessoas falam, que diacho é esse de BIM? Pra que é isso? AutoCAD, a maioria das pessoas, até mesmo quem não é técnico da área, conhece, Conhece, que tem vários usos, né? né? O BIM foi um software, ele já está há muitos anos no mercado, só e assim, dentre esses processos que eu passei na minha vida de ter o meu primeiro emprego, conseguir fazer faculdade, me formar, decidir vir para Sorocaba, me especializar em projetos de proteção e combate a incêndio, acessibilidade, hoje ter uma empresa especializada em projetos BIM, foi porque assim, aí a minha mente de empreendedora. Toda É vez outra chave. virou a chave. Falei, ué, aqui a gente participa muito de licitação. A gente trabalha basicamente com órgãos do governo. Projeto de hospital, banco, agência de distribuição de correspondência, é, enfim, órgãos públicos no geral. Projeto de escola, e aí a gente leva tudo isso, e o que acontece? Recentemente teve uma mudança em legislação que todos os escritórios que participam de licitação até 2028 serão obrigados a entregar os projetos em BIM, que é o que é o BIM? É o projeto de arquitetura junto com todos os projetos de engenharia no mesmo arquivo, no mesmo orçamento, para dar o mínimo possível de erro ou falha na obra. Então, é um projeto que você vai começar com o máximo de assertividade para você não ter problema. No caso, os meus clientes, né, em grande maioria, é o governo. Para não ter problema com orçamento, para não ter problema com conflito. Tipo, o engenheiro civil passa um cano por aqui, mas o engenheiro eletricista passa uma eletrocalha. Deve ser mais normal do que a gente pensa. Muito, muito, Daí vai ver muito. lá no meio do projeto, no meio da execução da obra, tá o cano, a elétrica, e daí? Aí corre mudar todo o projeto, porque às Aí, vezes uma curva tem que mudar o projeto. às vezes, Não uma é só, curva. então desce aqui, sobe ali, não. Eu Exatamente. imagino. E aí, assim, os órgãos governamentais, de olho nessa tecnologia, já especializaram as licitações nisso e fizeram um plano progressivo para que até 2028 todos os projetos em licitação sejam entregues em BIM, para alta assertividade de orçamento, baixo erro em obra. E aí, em paralelo a isso, nós estávamos com outro contrato também de BIM, né, para fazer algumas agências de banco. E aí eu vi essa oportunidade e falei, ué, Tá na por que hora. esperar até 2028 para se especializar? Por que não treinar meu time já, investir nisso já na empresa? Que exatamente, é um investimento. É um investimento. Na hora que você entende que é um investimento e não um gasto, um custo, um tempo perdido, Não, que tem todo um tempo, tem um investimento ali. é um investimento em todas as áreas possíveis de uma empresa. É um investimento em maquinário, é um investimento em software, é um investimento em pessoas. Porque por mais tecnológico que o software seja, a gente Não bate funciona muito sozinho. com. Nós precisamos de uma máquina humana manipulando aquele software, né? E essa é uma das coisas que eu prezo muito aqui, assim, né? Que é o pessoal mesmo, sabe? Um ambiente de paz, um ambiente saudável, onde as pessoas queiram vir trabalhar, ou hoje, que está um dia chuvoso, quem quiser trabalhar em casa, trabalha de casa. É E legal entender essa demanda, né? Tem serviços, eu sou home office, boa parte também, certo. mas tem serviço que eu tenho que executar na rua. Mas é legal você, como chefe, como empreendedora, você entender a demanda do seu serviço. Ela Sim, permite seu funcionário trabalhar em casa? sim, Ele trabalha melhor em casa? Ele produzindo, entregando o que ele sim, precisa, tá ótimo. Tem gente que sim, não serve para trabalhar atrás do escritório. Trabalha porque necessita, porque a profissão exige às vezes, mas ela não serve. E se você consegue pivotar isso para trabalhar um home office, sim. tá tudo ok, não é problema. Sim. E aí assim, juntando, né?
Voltando à primeira pergunta, quem é a Pamela? A Pamela é uma mistura de arquiteta, empreendedora, humana. E assim, eu busco, tanto nos meus projetos quanto aqui no ambiente profissional, realmente fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Criar projetos com alta performance, que esse é o nome da minha empresa. Vem daí. Vem daí. Performar, é isso. Baixo tempo, alta qualidade, assertividade ao máximo, obviamente. Somos máquinas humanas, passíveis de N coisas, mas assim, é realmente isso, assim, performar, sabe? Mas performar com um pouco de prazer, assim, me divertindo. Adoro me divertir trabalhando, sentar com o pessoal, bater papo, várias trocas. Mas porque isso também faz parte da performance. Sim. Humano não feliz, ele não performa. Ele Sim. num ambiente, não sei se seria a palavra certa, mas vamos colocar ela como um ambiente hostil, de alguma forma, né? Não é só hostil de, às vezes, um chefe, alguma coisa, Sim. mas de qualquer forma, um ambiente bagunçado, onde você não pode se expressar, você não pode se divertir, não pode nada, você também não performa, às vezes, 100%. Não é virar bagunça, são coisas diferentes. Não. A galera não entende isso. São coisas diferentes, mas pode performar. É que eu tento levar tudo, por mais que a gente tenha essa alta tecnologia e tudo mais, eu ainda não deixo o lado humano de lado. Exatamente. No aspecto de assim, se você não tá bem hoje, como que você vai produzir? Se você não tá bem hoje, como que você vai performar? Exatamente. E o que você precisa para ficar bem? De um ambiente bom, ter prazer em vir trabalhar, ter pessoas que você gosta ao seu redor, ter um propósito na empresa. Que assim, o que eu sempre digo, aqui os principais projetos é fazer a diferença na vida das pessoas. Imagina assim, a gente pensa em projetos de acessibilidade, por exemplo, num aspecto de um cadeirante, de um deficiente visual, mas não, a mobilidade reduzida. A gente pode quebrar o pé e andar de muleta. A nossa avó pode ter um acidente e estar de andador. A acessibilidade, eu acho que já nos últimos anos mudou muito, né? Muito. Antigamente era só acessibilidade e cadeira de roda. Literalmente. Somente cadeira de roda. Uhum. Hoje não, hoje é baixa mobilidade, visão, audição, até eu acho que já entra. Autismo, acho que N fatores, né? Mudou. Sim. Até mesmo aquele pictograma hoje em dia de atendimento preferencial, antigamente era basicamente uma fotinha de um senhorzinho de bengala e uma mulher grávida. Agora tem 8, 9 códigos nesse pictograma, né? Para quem não sabe, só abrir um parênteses, o que é um pictograma? Pictograma, aquele sinalzinho. Para quem tá assistindo e não vai saber o que é. Certo. Aquela plaquinha que tem na frente de um banheiro masculino ou feminino, aquilo é um pictograma. Aquele sinalzinho que tem na vaga de idoso ou do cadeirante, aquilo é um pictograma. As plaquinhas informativas de acesso. Isso. Vamos dizer assim. Exatamente. Para vários públicos. E foi isso que levou, voltando também no começo, o porquê que você foi para essa área da acessibilidade. De especialização de projetos acessíveis, né? Que você falou. É porque eu realmente volta muito nisso de fazer a diferença na vida das pessoas. De ter um propósito de vida, não só ganhar dinheiro, não só ser bem-sucedida. Dinheiro é consequência. O empreendedor bem-sucedido, ele aprende isso. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Não adianta ficar correndo atrás de dinheiro. Exato. Ele não vai vir. Se você faz um trabalho bem feito, ele aparece. Sim. Exato. Você nem percebe. Porque quando a gente fala muito em licitação, a gente imagina... Normalmente, as pessoas comuns têm uma visão distorcida de licitação, até mesmo pelo que a gente vê na televisão e tudo mais, mas é uma das coisas mais corretas que tem num sistema de contratação. Eu desconheço o sistema mais completo, né, para contratação de um profissional qualificado do que esse. Aí eu fui realmente para a questão de acessibilidade, para fazer a diferença na vida das pessoas, e porque assim, como eu sempre fui muito para essa área do governo, até mesmo por causa do meu primeiro emprego, eu penso assim, existem lugares onde as pessoas são obrigadas a frequentar. Né? Hoje em dia a gente tem agência bancária digital e tudo mais, mas os grandes empreendedores, as pessoas, ou até mesmo os idosos, as pessoas mais simples e mais humildes,
elas vão até uma agência bancária. Você ainda, algumas ocasiões, ainda obriga você a ir a uma agência bancária. Ou fazer uma postagem de uma correspondência. Também. Pior dos cenários, hospital. Ano passado nós fizemos um projeto de proteção e combate a incêndio de 2 hospitais em São Paulo. E um desses hospitais, assim, quando a gente estava fazendo o projeto, que foi um projeto muito complexo, foi no meio da pandemia. Nossa, imagina a gente fazendo um levantamento de um hospital no meio da pandemia. Imagina o cenário, deve ter sido um caos em vários sentidos. Nossa, e assim, tiveram muitos projetos interessantes que eu já fiz ao longo da vida, tanta história, assim. Aproveitando o gancho, então, qual projeto que mais te destacou que você já fez? Fala assim, esse tem um lugarzinho no coração. Rafa, aí a gente vai para os residenciais. Não faz muito sentido para mim. O projeto fugiu, mas aí amor mesmo, aquele carinho de olha o que eu fiz. Tem uma casa em Itupeva que ficou espetacular. Mas assim, voltando aos projetos técnicos, né? Eu acho que teve um projeto que a gente acabou de aprovar. Nossa, minha equipe foi sensacional, que foi um projeto de um centro de distribuição em Santo Amaro, de um órgão de correspondência de 32 mil metros quadrados. Gigante. Esse você postou essa semana. Postei essa semana. Postou errado ainda. Postei, tá 22 mil. Ainda te corrigiram na cara dura, tá vendo como eu acompanho? Mas assim, eu acho que um projeto muito curioso que eu fiz uma vez. Você assiste Sensai? Já assisti. Não acompanho, mas já assisti. Sensai, NCIS, essas coisas assim Gosto muito. De necrotério. Nosso time está fazendo todo o projeto de reforma, aprovação, aí entram todos os projetos, arquitetura, engenharias, acessibilidade, bombeiro, de um IML em Santa Catarina. Nossa, que diferente. Na verdade, é um prédio da Polícia Científica. Que legal. E aí eu fui fazer a medição, e assim, sempre que tem um contrato novo, alguma coisa nova, eu gosto de primeiro trabalho eu fazer. Eu vou lá, boto a mão na massa e faço aquele primeiro contato, a primeira vistoria e tudo mais. E eu lá fazendo a minha vistoria, com a minha prancheta, minhas coisas, enfim. Aí chega uma hora que as pessoas começam a conversar e eu sou um pouco acelerada. Aí eu fui na frente. E eu entrei numa sala. Era o Olha os bastidores que ninguém vê. O perrengue que ninguém vê. Aí eu demorei pra entender aquilo. Caía a ficha. Aí depois eu sentei. Então tava em pleno funcionamento o lugar. Tava. Aí eu sentei e eu falei, eu amo meu trabalho. Aonde eu poderia ver uma coisa dessa, Rafa? Olha a reação. E assim, e aí qual é o seu preferido? Meu preferido é o próximo. Isso eu acho que é legal, né? Meu preferido é o próximo. A próxima licitação, próximo contrato, próximo cliente. Entregou um, já próximo. Vem o próximo. E tem algum projeto assim, já aproveitando também, do sonho, que ainda não fez? Um dia eu quero projetar tal coisa. É projetar que fala, certo? Certo. Então, um dia eu quero projetar isso. Sei lá, um aeroporto, né? Alguma coisa. Aeroporto eu ainda não fiz. Aeroporto eu ainda não fiz. Mas cabe para você também fazer. Cabe, mas eu acho muito interessante quando você fala disso, porque assim, eu sinto dentro de mim que a Pamela hoje, de 31 anos, vive exatamente o que a Pamela de 17 anos sonhou. É muito estranho, porque hoje os meus próximos sonhos, eles estão muito mais ligados ao eu do que ao empreendedorismo. Porque assim, hoje a minha empresa tá bem. Meu time tá sólido, engajado, com uma qualidade técnica absurda, faturamento tudo em ordem. É uma empresa saudável. E assim, a gente vai prospectando novos clientes, novos projetos.
Ano que vem vai ser um ano de muita prospecção, né, que vários dos nossos contratos estão se encerrando, né, que são no máximo 5 anos de contrato, e ano que vem eles acabam. Aí entra muito uma fase de prospecção, e eu gosto muito de lidar com o humano, de fazer o gerenciamento, não um projeto em específico, mas uma escala de projetos. Entendi. Sabe? Tipo, pegar de repente uma licitação, um contrato para fazer a reforma de 40 escolas. Também entra. Também entra. Então, mesmo no BIM, que é uma visão que eu tinha, Sim. então já estava errado, já deu para entender isso. Você não entra só para construir. Não. Você entra para reforma, para restauração, Sim. você entra ali para adequação. Exato. Você também faz essa parte. Você não faz só a parte da construção. Eu acho que hoje, principalmente essa parte, principalmente a reforma. Entendi. Hoje nós temos uma série de equipamentos que nós usamos para fazer o que tecnicamente a gente chama de as-built. 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 As-built, a tradução literal é como construído. Então, nós temos uma série de ferramentas hoje. Antigamente a gente ia com trena, régua, papel, caneta. Hoje não, hoje a gente chega com laser Só e ele escaneia a edificação inteira. Esses engenheiros Nutella. É isso Geração mesmo. Nutella. É isso mas mesmo. facilita, né? Mas, Rafa, se a gente parar para pensar na própria evolução tecnológica, imagina a revolução que foi para os arquitetos da época, passar daquela prancheta, que todo mundo que trabalhava em pé naquela prancheta, para o AutoCAD. Não, E hoje é outra revolução tecnológica. coisa de bruxa. Isso aqui eu não vou mexer. Cara, teve muito arquiteto que, nossa, isso aqui eu não vou mexer. E fica para trás. Fica para trás. É uma coisa que muita gente fala, e eu vejo muito isso até na minha área de fotografia e tudo mais. A inteligência artificial vai roubar empregos. Não vai. Não sei o que vai roubar empregos. Não, maquinário novo tá tirando lá, uma máquina substitui 600 pessoas numa produção, modo dizer, né? Cara, não é roubar empregos, é transformar pessoas, eu acho. Daí existe a leva que aquela pessoa que se transforma, se renova, se especializa e muda, e aquela pessoa fica para trás, vai trabalhar em outra coisa. É a seleção natural da vida, infelizmente ou felizmente, é assim que acontece. Própria revolução industrial. Tudo, pegar a história nossa toda é assim. Aquele filminho do Tempos Modernos, Charlie Chaplin, não? Acho que é Charlie Chaplin. Ou os Três Patetas. Eu acho que, na não, verdade, os deve ter Tempos os Modernos. Dois. Deve ter os dois, não tem? Enfim, não vamos falar besteira no se não é o filme, certo? Já tem outras pessoas que fizeram a mesma encenação, né? O mesmo quadro. Sim. E é exatamente isso. Em toda área tem transformação. Sim. Eu sou fotógrafo há 16 anos, os fotógrafos novos estão aí na tecnologia. Sim. Ou eu me renovo, ou eu perco minha área, ou eu me sustento na onde eu estou. Qualquer área. É cíclico, qualquer área. Você está indo, partiu para o BIM, está indo não, já está inserida 100% no BIM. Garanto que tem muitos arquitetos que ainda não. Rafa. E não obriga necessariamente a ir, vai dos objetivos que eles querem, certo? Certo, porque assim, vamos lá. O que eu quero, o que a Pamela quer? A Pamela quer uma empresa sólida, saudável, em todos os aspectos possíveis, que trabalha para o governo. Por que governo? Porque eu gosto de escala. Eu gosto de escala. Eu gosto de fazer 50 projetos ao mesmo tempo. Ano passado, nós entregamos mais de 1.600 itens entre projeto, memorial e orçamento. Isso dá uma média aí de uns 1.000 projetos ano passado. Muita coisa. Esse ano a gente está batendo o triplo. Eu mudei para Sorocaba, aí voltando à questão do se especializar ou não. Meu escritório até ano passado era em Boituva. Eu cheguei num ponto em que trabalhar para o governo é muito sério. Se você não entregar no prazo, você paga uma multa. É o mínimo, né? É o mínimo. Eu cheguei a um ponto que eu estava pagando mais multa do que funcionário. Por atraso. Aí tem algo errado. Foi aí que começou a minha revolução na empresa, né? Eu peguei e falei, gente, preciso contratar gente. Fiquei 6 meses buscando estagiário. Não achei. Aí entra falta de mão de obra especializada.
Que é o que a gente acabou de falar de gente que não se transforma, que não se atualiza e tudo. Exatamente. Não falta emprego, falta gente especializada. Exatamente. E aí, o que eu fiz com esse problema? Falei, gente, vou ter que mudar de cidade. Aí eu tinha duas opções, ou eu vinha para Sorocaba ou para Campinas, que eu busquei cidades com polos universitários. Decidi vir para Sorocaba porque é um lugar seguro, porque eu me formei aqui na Uniso. Vim para cá, montei o escritório e comecei a minha busca. Rafa, não existe no mercado profissionais disponíveis em BIM. Os bons eu trouxe para cá, hoje em Sorocaba, assim, vários deles, né? Óbvio que tem muitos profissionais bons em muitos escritórios, não é isso. Mas eu fiz uma seleção. Nós já tivemos a ter 25 aqui dentro. Hoje a gente fez uma peneira, ficaram os melhores. Nós somos em 10, mais ou menos. Mas assim, foi muito investimento, Rafa. Por mais que esses profissionais já soubessem mexer no BIM, a técnica de verdade, a essência de verdade do BIM é muito complexa. Aí todos os meus profissionais passaram por altos cursos de treinamento. Eu tenho parceria com outras empresas, né, de Minas, de São Paulo, várias empresas. E aí junto nós fizemos essa especialização em BIM, com uma outra empresa especializada em BIM. Todo mundo aqui fez curso. Eu tive realmente que investir nas pessoas. Curso, apoio, não cobrar. No aspecto de assim, a pessoa tá aqui, tá ganhando e tá estudando. Mas investir na empresa, mente de empreendedor. Mas é legal que aí que você, como você falou, você fez uma peneira. Nossa, então ela mandou embora quem não estava produzindo. Mas é verdade. É verdade. Porque, no final das contas, é a sua empresa. Sim. O funcionário você troca. Vamos dizer assim. Eu não digo funcionário, mas colaborador, prestador de serviço. O colaborador ou prestador de serviço, a gente como patrão, como chefe, como dono de empresa, Sim. líder, tem várias nomenclaturas, a galera tem que entender isso também. Porque na hora que fecha o financeiro, quem assume é você. Sim. Da mesma forma que eu tenho essa visão, pelo menos tem gente que vê como má. Mas da mesma forma que você deu lá todos os seus treinamentos, aquilo, a galera, nossa, que líder legal, mas a hora que fecha, o líder tem que ser pontual também. Sim. Ó, você não produziu. Você tem que saber balancear, que é legal. E o que é muito, e o que eu acho, eu tinha muita dificuldade. Eu acho que a minha maior dificuldade como empreendedora foi demitir. Teve uma hora que eu contratei uma pessoa só para demitir pessoas. Pois é, não é legal. Mas assim, eu falei, não, mas gente. É necessário. Sim, mas eu falei assim, não, gente, tá errado isso. Eu contratei. Se uma pessoa é desligada sem saber o porquê, a culpa não é da pessoa, a culpa é do líder. Concordo também. Então, assim, eu decidi esse ano pôr um pouco o pé no freio, né? Por uma questão de saúde mental e várias coisas. Por isso também essas baixas. Mas, assim, o que as pessoas não entendem, eu vejo muito assim no Instagram mesmo, as pessoas curtindo coisa, falando mal de líder, de chefe, isso, aquilo. Gente, ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Não. É legal que você aprende se aquele lugar é para você ou não. Exato. E pro líder é a mesma coisa. Esse funcionário é para nós? É para minha empresa? Ele está mantendo minha empresa saudável? Em todos os aspectos. Não só o funcionário é super gente boa, super alegre, super amigo, mas como funcionário, como colaborador, está faltando alguma coisa. É legal você entender isso. Exatamente. E nada é pessoal. Facilmente. Já tive várias reuniões extremamente pesadas no escritório, porque nem tudo são flores. Nunca. A gente, da porta para fora, todo mundo começar a rir e ali em qualquer lugar almoçar. Né? Então, assim, ter maturidade mesmo, Rafa. Você crescer em todos os aspectos da sua vida e tentar ser o melhor a cada dia. Chique, isso. Filosófica. O próximo... O viés aqui mudou. Esse lado da família a gente não conhecia. O próximo podcast será sobre a exposição de arte. Conta um pouquinho. Dessa passarinho parte? Você contou assim.
A Pamela é artista. Eu Não que tô... projetos também não possa ter um pouco de uma veia Pode, mas artística. aqui é meu ganha-pão. É, Por mais que eu tenha muito prazer no que eu faço, é o que paga minhas contas. ainda é uma obrigação, vamos dizer. Ainda. Hum. Mas em breve não será. Amém. Não, eu sempre tive um pisciana, né? Eu sempre tive esse viés artístico muito grande, sempre pintei muito, só que eu parei e agora estou montando um projeto. Não sei quantas telas vão ser Você aproximadamente. andou mostrando alguma coisa? Te mostrei algumas telas Nem algumas antigas. mais antigas. Você está fazendo um portfólio todo novo. É, Portfólio, tô, um material todo novo. tô fazendo. E assim, esse material, o esboço desse projeto, eu vou começar a pintar ele semana que vem. Vai ser o tema dele, mulheres. E aí eu vou pôr todas as mulheres importantes da minha vida. Minha bisavó, Que legal. uma questão de transcendência, de origem. A minha avó, a minha mãe, a minha irmã, as pessoas que eu já me relacionei, as mulheres que tiveram alguma relevância na minha vida, né? Mas principalmente esse seio familiar, assim. Porque quem é você sem sua família? De onde você veio? Para onde você vai? Chique. É isso. Sai pro ano que vem isso? Sai, a hora que eu começar a pintar, em um mês tá tudo Só pintado. vai. Os projetos Baixa ali o já artista só. baixa, foninho de ouvido, incenso e só vai. Só vai. Vamos ver um outro lado então da Pamela ano que vem. Quem sabe? Ansioso. Eu vou te passar depois. Eu estive em Itapiraí, Vila Macondo. Não conheço. Eu entreguei esse trabalho semana passada, eu vi que ela mandou mensagem essa semana até. Não sei quando esse episódio vai sair, mas não se percam no tempo. É um arquiteto, não aposentado ainda, mas hoje ele trabalha 100% praticamente home office. Ele comprou um terreno junto com outros sócios, se não me engano já falecido, em Itapiraí e montou uma vila. Ele é pintor, artista plástico, arquiteto, trabalha, pelo que eu pesquei lá, que a gente trocou uma ideia, fiquei com muita vontade de gravar um podcast com ele, mas não deu tempo, infelizmente no dia que eu passei lá fotografando. Trabalha com restaurações em São Paulo, Brasil, e ele comprou com um sócio um terreno gigantesco em Itapiraí e montou 6 casas. Então, uma vila que ele aluga por Airbnb ou pelo site dele. Então, cada casa tem livros, artes que ele pintou, sim, peças que ele montou. Sim. Ele está montando uma exposição. Andando pela vila, tem peças dele que depois da exposição ele puxa para ali. Sim. Cenários da vila, cenários assim, vamos dizer, tem um caminho acho que é o caminho de bambuzal, que tem um nome lá e tal, que eles viram em algum lugar, de algum terreno, de alguma obra que eles foram, de alguma cidade, trouxeram ali. E eles construíram aquele caminho. É isso. Então é incrível o projeto que eles estão montando lá. E vem de um filme, 100 Dias de Silêncio. Olha, eu sempre péssimo com nomes, que vai sair uma parte 1 no Netflix, coincidentemente, que é de um livro. Depois eu te passo. Quero ver. Eu anotei para ler esse livro e agora vai sair o filme. Então, perfeito, ficou mais fácil para mim. Vila Macondo é a vila que se passa nesse livro. E cada casa tem o nome de um personagem do livro. Então, olha toda a áurea desse lugar. Tipo, é um lugar no meio do mato, lindíssimo, com casa enfiada no meio do mato, 360 só mato. Outra casa no alto da montanha, de um pico. Você só vê nuvem, sol e neblina. No dia que tá neblina, no dia que a gente tava lá, você não enxergava nada, era só neblina. São 6 casas, agora ele está montando a 7ª, está inaugurando a 6ª, que a gente já teve a oportunidade de conhecer em primeira mão e fotografar. Está inaugurando, vai pro ano que vem, já está construindo a 7ª casa, mas daí é uma casa grande para eventos, que essa casa vai ter exposições, vai ter aulas de yoga, enfim, tudo dentro, oficinas de artes plásticas, tudo dentro dessa casa. Então é uma casa mais comunitária, com cozinha para tudo. E é fantástico. E é um arquiteto também que veio trazendo um artista plástico, tudo isso. Sim. É muito legal ver, conhecer histórias. Sim, e é muito interessante porque, no fundo, a maior parte dos arquitetos que eu conheço
tem um viés artístico. Que não deixa de ser uma arte. Ou é na música, ou na pintura, desenho. A maioria é muito interessante quando você vai numa reunião assim com muito arquiteto. E aí depois. Qual que é a conversa? Olha, reuniões sobre projetos e tal, né? Que a gente debate tecnicamente sobre. E aí sempre tem um ou outro que tá lá conversando. Isso, né? Nossa, eu tinha até esses dias atrás, eu fui numa reunião em Minas Gerais uma vez e tinha um arquiteto, gente finíssima, o Augusto. A gente na reunião, assim, umas 12 pessoas numa mesona de reunião, e eu falando sobre o projeto e debatendo. E aí no fim da reunião ele deu um desenho que ele fez. E é isso. Porque não deixa de ser uma arte, meu ponto de vista. Lógico, assim como na fotografia, como outros trabalhos artísticos, vamos dizer assim, você tem o seu ganha-pão. Certo. Então, tem o lado comercial. Certo. Igual eu faço fotografia de eventos, certo. ou corporativos, é o lado comercial. Mas tem o lado artístico, que é aquilo que você faz de hobby, mesmo dentro da sua área. Não é um hobby externo de outra coisa. O arquiteto também, com certeza, é uma arte. Sim. O cara, o seu Francisco, que é o da Vila Macondo, ele é arquiteto hoje de restaurações em prédios. Já é uma arte específica, mas ainda ele está engessado dentro do que é aquilo. Daí ele se encontrou na vila que ele pensa numa casa e ele constrói a casa. Dentro dos aspectos dele. Daí ele vai decorando. Cada casa tem um aspecto. É isso. Ele tem um quadro que ele pintou, um quadro que ele comprou em São Paulo, um quadro de artista não sei o quê, uma biblioteca cheia de livros em cada casa. Eu acho que cada casa tem um detalhezinho. E a gente passou um dia lá fotografando todas as casas por inteira que eu quero dizer os cômodos, para ele poder usar essas fotos no Airbnb, né, para a pessoa saber como é a casa. E fotografando cada detalhe. Tava no script ali nosso, no roteiro. Tinha que fotografar cada detalhe de cada casa. Então, um quadrinho que estava aqui, um cachorrinho no chão de peso de porta, uma luminária. Porque coisa que não é ele que fez, ele foi atrás. Ele tem peças lá, tipo luminária, que ele foi na terra indígena construir aquela luminária com uma índia de lá. Que ele vem trazendo. O próximo, quando ficar pronta a exposição, a gente grava em casa. Pode ser. Sabe por quê? Vai para outro lado. Que aí eu tava pensando sobre isso ontem, né? De diferença na vida das pessoas, história e tudo mais. Gente, no escritório não, é tudo mais cinza, mais clean e tudo mais. Mas na minha casa eu acho que não tem nenhum objeto sem história. Que é legal isso. Seja história de um design, história de uma compra, história de uma viagem. Eu estou muito preso, no bom sentido atualmente, em uma palavra: legado. E do legado vem outras coisas que eu sempre gostei, que eu tô após 16 anos da profissão, estou me redescobrindo, vamos dizer assim. Que é me reinventando, me redescobrindo, achando outras coisas. O podcast é isso também. A galera tudo acostumada a ver atrás da câmera. Hoje que eu estou vindo para frente. Mas uma palavra que tem pesado muito é legado. E é o que a gente faz? Contar histórias. Sim. Né? Você constrói histórias. Construiu. Né? Ou você muda elas, porque você pega, sei lá, uma escola antiga, um hospital que não tinha acessibilidade, não tinha isso, não tinha aquilo, e hoje você muda ela. Você muda o projeto, você reconstrói ela. Mas é o legado, você está fazendo diferença na vida das pessoas. Sim. E a galera acha que legado é só um médico, sei lá, essas coisas clichês. Sim. Não é, às vezes a gente faz transformação na vida da pessoa que você nem imagina. Né? E você falando disso, eu lembrei muito de um período que eu fazia, que eu tive um aninho ali, que eu fiz só arquitetura residencial. E eu fiz uma casa para um casal sensacional em Boituva, a Marlene e o Erasmo. Tiveram alguns problemas durante a obra e tudo mais, e assim, eu tava bem desolada no aspecto de obra residencial, porque lidar com construtor é muito difícil, E aí, era dia do meu aniversário, eu passei na frente da casa. Rafa, eu chorei. Por quê? Porque aquilo tava dentro da minha cabeça, Rafa. Daí viu. Aquilo tava dentro da minha cabeça. E de repente não tava mais.
Tava lá, construído, Deve ser lindo, legal, né? lindo, lindo. E aí, cada detalhe que eu pensei em cada propósito da fachada de esquina, dos complementos da edificação, das vistas que todas as pessoas têm e também da privacidade que o pessoal tem dentro da casa. Nossa, E até hoje ela manda mensagem falando da casa, essas coisas assim. Legal. É, Histórias. Imagina as histórias que essa família tá vivendo lá dentro. Né? Gerações. gerações. Não deixa de ser um legado. Sim, Você deixou ali uma marca na sim, história dessa pessoa. Não é sim, na história do mundo, mas é dessa pessoa. sim. Não deixa de ser um legado, não deixa de ser história. Acho que é muito legal isso. E vou te dizer uma coisa: se a gente conseguir tocar uma pessoa durante a nossa jornada, não deixa de ser um legado. Não deixa. Quem garante que esse podcast não possa estar sendo visto agora por uma pessoa que não tem a mínima noção do que quer fazer de faculdade e decide ser arquiteto? Ou Porque um não arquiteto que não sabe muito bem o que quer fazer. Ué, por que não me especializar nisso ou naquilo e ir para um BIM? virar a chavinha, né? Virar chavinha. Acho que sempre alguma coisa da gente pode fazer alguém virar uma chavinha. Sim. Uma coisa que eu fico muito feliz, voltando para minha área, é às vezes quando eu recebo a resposta de um stories, ou a pessoa posta a foto, daí vem no inbox, né, uma coisa que ela não conta a público às vezes. Rafa, nesse dia, nessa tal foto, eu estava tão mal, não sei o quê, mas eu decidi sair. Obrigada por essa foto. Porque ela se reconheceu, uma autoestima, ou porque ela estava com a autoestima baixa, ela se viu bonita na foto. Sim. E para mim, às vezes ali tá no... É A gente isso. tem conversado muito isso no rolê, tipo, 16 anos fazendo a mesma coisa, o mesmo rolê, o mesmo lugar, mesmo, né, mesmas pessoas às vezes. E às vezes aquela uma foto que eu tirei sem pretensão alguma. Ah, tirei porque eu preciso entregar o trabalho. Sim. Basicamente é isso. Mas mudou o dia de alguém. Né? Ela se Exato. enxergou. Exato. Né? Não é necessariamente eu vou fazer um casamento, só no casamento eu conto histórias. Não. Não. Casamento é algo mais fácil, batizar. Rafa, Mas às vezes o próprio evento, né? É legal isso. eu Uma pessoa naquele tenho dia que a gente transformou alguma coisa nela. eu tenho tanta história com as suas fotos. Ixi. Tanta história com as suas fotos. OK. Todo fim de semana, mas enfim. Mas assim, tem umas fotos, tem duas fotos em específico, que uma eu tô fofocando com uma pessoa, que eu tô de costa assim, você sabe qual foto é, Acho que que sei. tem um significado. E aí a outra, eu tô no meio das minhas amigas assim, tipo, e tá muito, tipo, uma amiga olhando assim, a outra assim, e eu Pode começar. pôr as fotos embaixo na vinheta pro povo ver depois. Pô, anexar inbox Anexar inbox. Né? Seu Chico, lembrando, seu Chico do Depois Ah, postou ontem as fotos. Metade das fotos já tá no ar, já tem uma não vou leva de ver, fotos. vou ver, só vai estar no feed. Ontem ele mandou um inbox pra mim lá, Rafa, tô tentando atualizar um pouco aqui do mês. Né, que a gente brinca, o Chico hoje tá alimentando o Facebook do Depois uma vez por mês, coitado. E a galera pegando no pé dele, posta as fotos. Eu não falo não, porque daí ele não posta foto minha. Eu ia falar isso, ó, quem enche o saco, ele não sobe as fotos, aí fica a dica. Encher o saco lá e não posta. E não adianta vir atrás de mim que tá vindo atrás da pessoa errada. Né? Mas, pô, acho que é isso. Acho que é isso. Já estamos batendo papo. já tá virando conversa. É. Mas uma última pergunta, para quem... Uma não, duas. Que eu ia fazer no começo e acabei não fazendo, mas fica aí no final para ver quem acompanhou até o final. Explica pra vovó, o vovô, se fosse para explicar para eles o que a Pamela faz. O que é arquitetura, projeto BIM, resumidamente, porque a gente falou bastante, mas eu senti que ainda faltou assim uma frase, vou dizer. Pra vovó e pro vovô, Sabe vamos aquela lá. coisa, eu tenho que explicar para minha avó o que eu faço quando eu não saio do computador. Você não tá Tá. trabalhando via fio o dia inteiro Nossa, no que pergunta computador? interessante. Vamos lá. Eu garanto que a vovó e o vovô vão ter uma rampa para acessar um lugar com toda facilidade, sem nenhuma dificuldade. Eu garanto que quando eles vão para algum local, tenha um assento específico para que eles não fiquem em pé. Eu garanto que eu faço projeto de um banheiro com toda a adaptabilidade para que eles tenham autonomia de ir sozinhos. E através de outros vieses
que a parte mais do BIM, o BIM em si é mais uma questão de técnica do que de resultado. Porque no fim das contas, o projeto da prancheta, o projeto do AutoCAD e o projeto BIM É a mesma coisa. vai ter o mesmo resultado em linhas gerais. Né? Então, assim, eu garanto também que a balada que as pessoas vão e tudo mais, que os netos, se tenham a saída de emergência suficiente para que não aconteça nenhuma tragédia. Importante. Tenham o forro certo, para que se tiver um incêndio não derreta em cima das pessoas. Que isso é a sua especialização hoje, né? Então eu acho que presunçoso. Eu não salvo vidas, mas eu ajudo a não perdê-las. Que assim seja, podendo evitar, né? É melhor do que remediar, infelizmente. Infelizmente, acho que muitas mudanças, não só no Brasil, mas no mundo, que a gente... eu estava vendo um documentário da Boate Kiss, daí no documentário eu descobri que já existia uma outra Boate Kiss, se não me engano, um pouco antes, no exterior, eu acho que na Alemanha, não vou, sou péssimo com nomes e datas, mas já houve lá fora também outros episódios de Boate Kiss. Então não é só Brasil, e no Brasil só funciona depois que acontece. Infelizmente, não só, mas você podendo fazer antes... Você ouviu aquela história do edifício Joelma? Ouvi essa semana mais de 2 vezes sobre podcasts. Então, o edifício Joelma... Então, assim... É um exemplo fortíssimo. Explicar pra vovó e pro vovô. Eu tento fazer os lugares serem mais acessíveis para eles e mais seguro para os netos deles. Bacana. Para eles também, né? Porque vai vovô que tá saudável. A minha avó vai. Acho muito legal ver. A minha avó vai. Acho muito legal poder ver baladas que eu trabalho. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na onde eu trabalho hoje, poder ver pessoas da terceira idade curtindo. Sim. Porque é uma prova que é um lugar saudável. Sim. Não sei se saudável seria a palavra certa, mas um ambiente não hostil. Não hostil. Em vários sentidos. Tanto do público, que infelizmente às vezes o público é o mais hostil do ambiente, né? Mas em vários sentidos, de acessibilidade, de segurança, da pessoa estar se sentindo bem. Eu acho muito gostoso os ambientes que eu trabalho no modo geral, ter essas pessoas lá dentro, que é uma prova disso, de receptividade em todos os sentidos, desde o acesso ao público. Sim, e só uma curiosidade muito aleatória. Todo lugar de evento que eu vou, seja balada, festa, restaurante, é muito automático na minha cabeça, sabe? Tipo, parece um videogame. Eu entro, aí eu já bato o olho. Extintor, saída de emergência, os meus amigos pelo... Opa! Os meus amigos pelo menos vão se salvar. Se estiverem perto de mim. Mas é importante. Né? Querendo ou não, é importante isso. A gente entra em cada lugar, às vezes já entrei em cada lugar que eu penso, meu Deus, como que isso aqui está funcionando? Né? Não convém citar nomes, mas infelizmente existe ainda lugares assim. É complicado. E a galera releva muito, mas na hora que aperta, dá dor de barriga ali, é perigoso. Viu? É complicado. Princípio de incêndio acontecer, que aí a prefeitura começa a se mexer. Que bom que está se mexendo hoje em dia, né? Pelo menos, eu acho. Não sei, sua visão sobre... Assim, na teoria, hoje, você não funciona se você não tiver alvará de funcionamento. Esse é o problema, né? Na teoria. Eu sempre trabalho com os meus clientes da maneira correta. Então, assim, para você ter alvará de funcionamento, você tem que ter alvará do bombeiro. Você tem que ser acessível. Às vezes, a acessibilidade e tudo mais, os órgãos não cobram muito, sabe? Questão de banheiro acessível, questão de... Normalmente, assim, uma rampa. Se tiver uma rampa no lugar, a prefeitura já libera. Tem minha visão aí, não sei se está errado ou não. Tem coisas que ok até, entre aspas, relevar. Tem coisas. Tem coisas. É bem isso, tem coisas. Tem coisas que não podem ser relevadas. Exato. Então eu acho que é cada caso a caso. Exato. Só que a gente só se preocupa com isso, Rafa. Quando que você vai se preocupar com acessibilidade? Quando você ou algum ente querido seu precisar. Quando que você vai se preocupar se tem extintor ou saída de emergência? Quando você achar que vai precisar.
Exato. Ou na hora que vai precisar mesmo. Exato. Porque nem todo mundo é uma Pâmela que entra no ambiente já verificando. E olha, a rota de fuga. Mas é verdade. Imagina. Agora uma E a pergunta segunda? polêmica para a gente encerrar. Ah. Um arquiteto, qual o maior defeito? Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu trabalhei muito em terapia. O problema dos arquitetos é que muitas vezes eles não sabem ouvir a principal pessoa, que é o cliente. Porque para nós, pode ser só mais um projeto. Vamos ali para o âmbito residencial. Para nós é mais um projeto de uma casa, é especial, tem um contexto e tudo mais, mas é mais um. Agora, para aquela pessoa é o sonho da vida dela. E se não for para um arquiteto realizar o sonho daquela pessoa, ouvir aquela pessoa. Eu, quando eu fazia projeto residencial, nas minhas reuniões, nas minhas entrevistas com o cliente, eu perguntava absolutamente tudo. Tudo. Até se você anda pelado na sua casa? Como assim você quer saber isso? Quero, sabe por quê? Porque se você anda pelado na sua casa, eu não vou pôr um vidro gigante virado para a fachada. Então, assim, eu percebo que hoje uma das falhas, não só do arquiteto, mas como todo profissional muito técnico, uma questão de ego. Só que, assim, minha opinião, eu não tô aqui para ser uma arquiteta estrela. Eu só sou uma ferramenta para a pessoa realizar o sonho dela. E é isso. Se ela soubesse, ela faria, né? Se ela soubesse, ela faria. Não contratava. Ok, temos que ter a nossa parte técnica, temos que nos impor, as pessoas nos contratam pelos nossos traços arquitetônicos. Mas, poxa, ouve o cliente. Às vezes, você é um arquiteto super moderno, a pessoa é rústica. Faz sentido você fazer um projeto moderno para uma pessoa que quer morar numa casa de tijolinho? É entender, né? Entendeu? É entender. Volta a uma coisa que eu tô pegando muito também, é saber encontrar o seu lugar. E saber, às vezes, se aquele lugar é para você ou não. Exato. E assim, eu já tive vários projetos que eu abri mão do projeto porque eu não estava conseguindo uma conexão com o cliente. Dá uma satisfação você poder falar não, né? Nossa, você demite o cliente, você tá falando não, você é arrogante. Não, não é arrogância. Muito pelo contrário, é humildade. Você entender que aquele cliente não é para você. Exatamente. Não é só o dinheiro. Exatamente. É você entender que ele não é para você. Nossa, eu já tive vários casos desse, Rafa. Tipo, se eu não sinto na época que eu fazia projeto residencial, se eu não sentia uma conexão verdadeira com a família, eu não fazia o projeto. É muito legal isso. Tem uma casa que eu fiz em Boituva também, do Wilson. 900 metros quadrados a casa. A piscina tem 150 metros quadrados. Caramba. Até hoje ele me chama pra ir lá todo Natal. E olha que faz tempo esse projeto, hein? Onis, preciso ver como a casa ficou. Não é uma prova deliciosa do seu trabalho bem feito? Sim. E do atendimento? Sim. Normalmente os projetos que eu fiz, assim, por ouvir, por ter um ego meio baixo, eu fiz parte da família das pessoas. E é isso. Gostoso. Até hoje, o cliente me manda mensagem. Comprei. Lembra aquele quadro que você pensou nessa parede? Coloquei. Lembra tal coisa? Fiz. Então é isso. Melhor do que receber. Lembra aquela parede que você mandou eu construir? Ranquei. Então, pra isso eu não dou muita abertura, não. Se mudou meu projeto, aquela, né, que fala que tem que ouvir, mas se mudar meu projeto, eu vou. Perfeito. Mano, acho que é isso. Acho que deu pra galera conhecer um pouquinho de outro lado. Pode ser. Fica a dica, então, pra galera. Quem for pros eventos, fica perto dela, que ela vai saber fugir. Você vai fugir. Não, mas eu não quero não, ainda mais depois de um certo horário, é melhor ninguém ficar muito perto. Aos bastidores dos eventos. Domingo, 11 horas da noite? Não. Já passou. Tanto que eu vou embora antes, né? Eu vou embora às 10. Gente, vamos desligar a câmera para continuar esse assunto? Muito obrigado. Fechou aqui. Rafa, obrigada por esse ano, por estar aqui, por me convidar, por ser essa pessoa tão espetacular e esse profissional tão incrível que você é. Puxa saco só pra tirar fotos bonitas e não postar as BO. Você falou um meu a meu! Falou um meu a meu!
Ó, eu não preciso falar, a gente tem foto que prova. Brincadeira. Eu que agradeço. Não, eu me comporto. Comporto. Quem Só, vê? só fofoca. Só fofoca. Foto fofocando é o que mais Nossa, tem. quase não fala, né? Eu fico só esperando, acho, né? Fica. Nossa, tem uma Você foto. vai lá pro meio da pista, vai fofocar. Lá tá eu pra tirar foto. É. Toda foto. E é engraçado, né? Que toda hora você me vê num lugar conversando com pessoas diferentes. Isso é legal, isso é bom. Sinal que somos boas pessoas. Sim. Somos, você viu que eu já me incluí. Depois eu, ó, quando eu crescer eu quero ser assim. Dessa brincadeira. Autoestima? Se eu não tiver, quem vai ter por mim? Exatamente. Eu tô brincando, mas você sabe que a minha é bem elevada também. Já ouviram falando isso com certeza no rolê. Autoestima. Quem não tiver, quando soltam assim, lindo, obrigado. Linda, obrigado também. A galera olha do meu lado, autoestima, se for eu pego pra mim. Soltou um elogio no rolê, eu pego pra mim. Exatamente. Exatamente. A nossa energia transcende. Tá certo, errado não tá. Pan, obrigado então. Eu que agradeço, Rafa. Receber você aqui, a gente conheceu um pouquinho de outro lado. Um pouquinho de né? outro lado. Pamela arquiteta, Pamela artista, aguarde ano que vem a exposição. Já estou ansioso, quero ver. Vamos ver esse lado. E daí, zero pressão. Zero pressão, cobrem. Janeiro tá aí, ó. Por favor, comece a pintar. Não é ano que vem, 24 de dezembro, tá? Eu mostrei um dos projetos de uma tela para uma das pessoas que eu vou pintar. Ela ficou meio animada. Vamos ver. Legal. Tô ansioso já. Aguarde. Daí outro episódio lá do Pamela Artista. Chique. Ó, daí o ego vai lá em cima. Não, é porque lá... É que assim, a minha vida por muito tempo foi trabalho. E ali você faz o que quer, né? E hoje eu sou muito mais além do trabalho. E é isso. Chique. Aprenderam? Gente, obrigado por esse episódio. Fiquem aí com a Agitaí Empreendedor. Curte, compartilha. Manda esse vídeo para os arquitetos que precisam ouvir uma verdade. Ó, polêmica. Adoro criar polêmicas. E até o próximo episódio. Valeu!